e, na verdade, terminar o conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que começou em 1939 e foi até 1945. Né? Como eu havia falado na aula passada, a gente deixou duas partes para hoje, né? Foi o Holocausto e as bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, para não ficar com tudo muito extenso, tá bom? Então vamos lá. O que foi o Holocausto? Foi o extermínio em massa de cerca de 6 milhões de judeus em campos de concentração. Para, primeiramente, entender o motivo, né, do partido, né, nazista, ideologia nazista, ter essa raiva, esse antissemitismo, né, contra os judeus. Para Hitler, né, os judeus eram o causador do mal, né, da Alemanha. Para eles, a raça, né, a raça ariana, a raça germânica, a raça do qual os alemães eram oriundos, era a raça pura. E os judeus, eles eram impuros, devido ao contexto histórico, né, já desde da história antiga. Então, assim, já é um contexto histórico religioso. Então, para Hitler, né, e a sua ideologia nazista, os judeus eram também, né, junto com as consequências da Primeira Guerra Mundial, os causadores de toda a desgraça, de toda a crise causada pela que a Alemanha estava passando. Por isso que, para Hitler, a, havia a necessidade de se exterminar os judeus. Mas é interessante que não apenas os judeus. Claro, os judeus eles foram os mais perseguidos, mas ciganos, homossexuais, deficientes físicos, comunistas e deficientes mentais. Até mesmo os arianos, que eles consideravam a raça pura, né, eles foram para os campos de extermínio, eles foram exterminados, né, para que houvesse uma, né, vamos dizer assim, higienização da sociedade alemã. Foi realizado pelo regime nazista. Então, gente, quando a gente, hoje em dia, né, escuta falar no partido nazista, ideologia nazista, treme até o último fio de cabelo, não é simplesmente com medo ou besteira, é porque a ideologia nazista, ela em si, ela é horrenda. Ela traz historicamente, né, conceitos, né, que jamais ninguém, nem nos seus piores sonhos, quer que volte. Imagine só você matar só de judeus 6 milhões de pessoas por se achar superior a elas. Imagine só você matar crianças só porque você acha que essas crianças elas não deveriam existir. Matar deficientes físicos só porque elas não deveriam existir. Deficientes mentais. Né? A ideologia nazista ela não é só simplesmente ideologia de partido. Né? Existiu o partido nazista, sim, né? Mas o regime nazista é muito mais do que um partido. Né? É um modo de pensar, é um modo de agir. Imagine só essa ideologia chegando, né, a uma sociedade, ao poder. Imagine só você, né, que pensa diferente de, um, de uma determinada massa, de um determinado grupo político, pensar ser perseguido, ser morto por pensar diferente ou por ser diferente. Foi realizado pelo regime nazista de Adolf Hitler, né? É interessante que Adolf Hitler ele foi, né, o propagador do regime nazista, da ideologia nazista, mas toda a Alemanha, ela apoiava isso, né?
Até mesmo antes de 1933, antes de Hitler chegar ao poder, né, pessoas civis se armavam e vigiavam os judeus, né? Eles serviam como paramilitares na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Quais as razões? Né? Para os alemães, eles eram os únicos descendentes puros dos arianos, os primitivos indo-europeus, de modo que Hitler considerava o seu povo uma raça superior. Né? Então, para Hitler, né, até que entra aqui no pan-germanismo, só era puro, só deveria existir a raça ariana. O antissemitismo, né, que é o ódio, né, a aversão contra os judeus, é o preconceito contra o grupo étnico dos judeus. Os semitas, né, dos judeus, eles são oriundos desse povo aqui. Né? Isso aqui é uma questão já histórico-religiosa. Né? Ele foi propagado pelo Terceiro Reich por meio das leis, decretos e regulamentos discriminatórios contra os judeus em toda a Alemanha. Né? E que decretos eram esses? Né? Judeus não podiam se casar, né, com não-judeus. Eles foram impedidos de possuir bens. Eles perderam a cidadania alemã. Né? Então, antes mesmo deles serem levados para o campo de concentração e para o campo de extermínios, eles perderam direitos. Eles não eram mais cidadãos alemães. Eles eram, vamos dizer, como diz lá, os párias. Né? Eles não eram pessoas comuns dotadas de direitos. Eles eram excluídos da sociedade. Né? E isso agora não era só preconceito, né? Estava na lei. Eles não tinham os mesmos direitos. E aí, né, para terminar de vez com o problema de Hitler, né, para higienizar a sociedade, o que o Hitler queria, que era tornar a Alemanha uma raça superior, né, a sociedade superior, ele veio com a solução final. E qual era a solução final? Exterminar os judeus e todo aquele que não fosse superior. Judeus, ciganos, testemunhos de Jeová, deficientes físicos, deficientes mentais e comunistas, né, também. Então, o objetivo era esse, exterminar. Primeiramente, eles exterminavam a tiros mesmo, né? Faziam uma filinha e exterminavam a tiros. Mas via que aquilo ali era muito dependioso, gostava muito, e vinha um trauma psicológico para os soldados. Isso, a guerra, a Segunda Guerra acontecendo, né? Foi de 1939, 1941, 42, né, a guerra acontecendo. E os campos de concentração também acontecendo. E aí veio a ideia de colocar em campos de concentração e campos de extermínio, né, que são duas coisas diferentes. O campo de concentração era onde eles ficavam, né, eles eram selecionados, os que eram úteis, trabalhavam, né, de graça, óbvio, em más condições, né, trabalhavam para a indústria alemã, e os campos de extermínio eram aqueles que iam mesmo com o objetivo de exterminar. Né? Aqueles que não tinham, né, se rebelavam, eles aí sim eram exterminados com tiros, né, na frente de todo mundo para servir de exemplo. Né? Então, alguns eram muito conhecidos. Né? Professor, e onde é que ficavam esses campos de extermínio, né, de concentração? A maioria deles na Polônia. Né? É o mais conhecido e o mais famoso é de Auschwitz, né? Outros, muitos conhecidos, que eu não vou dizer o nome, porque é muito complicado, mas mais famosos que eu demorei para decorar, né, para aprender o nome, decorar não para aprender o nome, é de Auschwitz. Inclusive, Getúlio Vargas, né, na época da Segunda Guerra Mundial aqui, né, como se conseguiu prender uma Olga Benário, né, vamos dizer assim, uma crítica dele, política dele, e mandou de presente, né, para Hitler, e ela foi morta na câmara de gás, né, em um dos campos de concentração da Polônia. Né? Quem quiser e puder assistir o filme Olga Benário, tem algumas cenas que vocês devem cortar, né, evitar, mas o filme, historicamente, ele é muito bom. Então vamos aqui para a solução final, né, o que foi os campos de concentração. Na Alemanha e em outros países, os campos de concentração nazista, onde inimigos políticos, judeus, doentes mentais eram mantidos e muitos eram mortos. Passou-se então a
construção de campos de extermínio, né, que é onde exatamente havia as câmaras de gás. E para lá seriam levados prisioneiros eslavos, ciganos, religiosos pacifistas e principalmente judeus. Os campos de concentração executavam os judeus por meio de câmaras de gás. Nelas, eles poderiam morrer pelo uso do monóxido de carbono, que asfixiava suas vítimas, ou do Zecon, que é um tipo de gás venenoso. Aí aqui a gente vai ver algumas imagens, né, de campos de concentração e de extermínio. Eles sempre usavam esse tipo de pijama, por isso que tem no filme Menino de Pijama Listrado, né, que recomendo também. Eles sempre estão assim, né, com esse pijama, era como se fosse um fardamento, né, eles eram sempre vestidos desse jeito. Aqui eles já são retirados da câmara de gás. Interessante, muitos eles não eram enterrados, alguns eles eram queimados, né, depois que eles eram mortos, eles eram queimados. Ao todo, foram 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, né, que muitos morreram de fome também, né, olha a situação de desnutrição deles. Alojamento no campo de concentração, eles dormiam aqui nesse cubículo aqui, veja a situação deles, né? Aqui é a câmara de gás, né? Eles ficavam aqui, alguns, né, no campo de concentração de Auschwitz, chegaram a ser mortos, né, em torno de 1.000 judeus por dia, né? Só em Auschwitz foram mortos mais de 1,5 milhão de judeus, só em Auschwitz. Aí que eles eram mortos, tirados e depois queimados, né? E outro alojamento, né, de judeus, observe sempre com o pijama listrado. Crianças eram mortos, tem aqui, né, o campo lá, o Auschwitz, a inscrição deles, não importava se era criança, idoso, né, jovem, os mais jovens e saudáveis, eles levavam para o campo de concentração para trabalhar na indústria. Os outros, eles matavam. Aí aqui vamos para as bombas, né? Como eu falei, né, a guerra praticamente já havia acabado, né, em 1945, e desculpa, foi o celular que tocou. Em 1945, a guerra praticamente, né, acabada, o Japão tinha atacado, né, no Havaí uma base naval de Pearl Harbor dos Estados Unidos, motivo pelo qual os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos não ia deixar isso barato. Os Estados Unidos tinha colocado um projeto de construção de 2 bombas atômicas. Vamos testar. Onde? No Japão. O Japão lá não se rendeu no primeiro momento, ficou lá. Né? A Alemanha já tinha capitulado, a Itália também, né? Mas o Japão lá teimoso, não vou me render, não vou me render, estou aqui com a faquinha, não vou. Os Estados Unidos, né, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país. Isso é só desculpa. Onde é que o Japão ia ter, vamos dizer assim, armamento militar, condição militar de invadir os Estados Unidos, o que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. Na verdade, era só um teste para saber e para provar para o mundo que os Estados Unidos tinha força militar. As dificuldades impostas pela resistência japonesa indicavam que uma eventual invasão resultaria na morte de milhares de soldados americanos. Assim, na Conferência de Potsdam, os Estados Unidos apresentaram uma arma que havia sido desenvolvida durante o Projeto Manhattan, né? E também a ideia de utilizá-la no conflito contra os japoneses. O lançamento. O ataque aconteceu no dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima. A primeira foi em Hiroshima. Muitas pessoas foram vaporizadas. O que é vaporizadas? A explosão e
o efeito, né, a força faz com que elas simplesmente desapareçam, queimem de uma vez só, né? Instantaneamente com o calor da destruição. Outras mais distantes do local de lançamento foram carbonizadas, né, queimadas, colocaram fogo, pegaram fogo. Além disso, grandes incêndios foram registrados por toda a cidade. Gente, assim, uma explosão dessa, né, causa muitas mortes no momento, né, queimadas, vaporizadas. Mas, assim, 30, 40 anos depois, né, que essas bombas foram lançadas, ainda se tem consequências devido à radioatividade desses locais, né, devido ao material atômico dessas bombas. A bomba de Nagasaki era 50 vezes mais poderosa que a de Hiroshima, mas parte da cidade protegida pelos morros que possuía. Assim, a bomba em Nagasaki matou cerca de 40 mil pessoas imediatamente. O uso das bombas fez com que o Japão se rendesse em 14 de agosto de 1945. Aí aqui a gente tem algumas imagens, né? Todas essas aqui foram, né, tiradas depois dos crânios, né? Aqui uma parte da cidade destruída. Aqui é o cogumelo que fica da explosão que sobe, né, chamado cogumelo, que é o pós efeito da bomba. Pessoas queimadas. Outra parte da cidade destruída. Outra parte também, isso aqui em Nagasaki, né, que a gente observa os mortos. E aqui também, né, que não poupou crianças, não poupou ninguém. Os efeitos agudos das explosões mataram entre 9 mil e 166 mil pessoas em Hiroshima e 60 mil e 80 mil seres humanos em Nagasaki. Então, é o resumo, né, da Hiroshima e Nagasaki. Né, são o que mostra, gente, que não importa quem vence ou quem perde uma guerra. Né? Na verdade, a guerra ela só traz perdedores, né? Principalmente para aqueles que não estão no poder, né? Para os soldados, para os civis, né? Que são os que sofrem mais. Né? Imaginar que várias pessoas morreram porque são de uma certa etnia, imaginar que várias pessoas morreram porque estavam em um determinado país, como os japoneses. Então, isso é muito triste. A guerra nunca é benéfica, né, para aqueles que não querem a guerra, né, para aqueles que não começaram a guerra. Pergunte a um desses presidentes dos Estados Unidos, presidente. É, se Hitler tivesse sobrevivido, né, à Segunda Guerra Mundial, não tivesse se matado, pergunte a qualquer um dos líderes, né, mundiais da Segunda Guerra Mundial o que eles sofreram. Nada. Perderam terras, perderam dinheiro, mas e as vidas que foram perdidas dos soldados, dos civis? Não tem, não tem comparação. Até a próxima e façam as atividades. Tchau.